noite, galera do bem. Vocês estão bem? Hoje é sábado, dia 4 do mês de abril, e aqui estamos nós para estudar a última profecia do livro de Daniel. O capítulo 11 de Daniel cobre com detalhes o longo período da história pérsia, da Grécia e de Roma. Primeiro a imperial, depois a eclesiástica. Mas essa visão tem mais a ver com o tempo do fim do que com o que já passou, a história propriamente dita. Os livros de Apocalipse e Daniel possuem duas características semelhantes: repetição e progressão. Em Daniel 2, nós vimos a divisão do Império Romano. Em Daniel 7, se estende até o ano 1798, que é considerado o início do tempo do fim. 8 e 9 desvendam o maior período profético da Bíblia, os 2.300 anos. Vocês lembram do texto, né? 2.300 tardes e manhãs. 2.300 anos que compreende de 457 a.C. a 1844 depois de Cristo. Indica também a primeira vinda de Cristo, seu batismo, sua morte e o início do tempo dos gentios, a nossa era, que iniciou-se no ano 34 depois de Cristo. Esse período de purificação começou em 1844. Tudo isso nós já falamos, só estou recapitulando para a gente entrar no 11. Em Daniel 8,13 foi feita uma pergunta: até quando o santuário de Deus e seus exércitos seriam pisados? Quando ocorreria a restauração do santuário e do povo de Deus? Nós temos a resposta em Daniel 8,14, que trata da restauração do santuário em 1844. E depois, em Daniel 10,12, que fala da restauração do povo de Deus. Daniel 11, verso 1. Mas eu, Gabriel, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu estabelecerei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então aqui começa falando de 4 reis que surgiriam na Pérsia depois de Ciro. Foram eles: Cambises, filho de Ciro; Falso Esmerdes, um impostor que governou apenas por 7 meses; Dário I; Ciro e Dário I fizeram decretos para reconstruir o templo de Jerusalém. E Xerxes, o Assuero do livro de Esther. O filho de Xerxes, Artaxerxes, foi quem emitiu o 3º e último decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Depois se levantará um rei poderoso, verso 3 do capítulo 11, se você quiser acompanhar a leitura, tá? Que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouve. Mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade.
nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. A Grécia de Alexandre o Grande foi o reino que predominou após o Medo-Persa. Lá no capítulo 7 nós vimos duas cabeças, as 4 cabeças no leopardo, representando as 4 divisões do reino de Alexandre. Em Daniel 8 havia 4 chifres que representavam essa divisão. Aqui no capítulo 11 são 4 ventos, os 4 pontos cardeais da terra. O Império de Alexandre foi dividido entre os seus 4 generais: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Ptolomeu instalou-se ao sul, exatamente no Egito, que simboliza o ateísmo, ou um poder contrário a Deus. Daniel 11:5. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E bem assim, os que a trouxeram e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles dias. Verso 7. Mas de um renovo da linhagem dela, se levantará um em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Verso 8. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte, mas depois este avançará contra o reino do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e pisará e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do reino do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Verso 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundante provisão. Então, os versos de 5 a 13 relatam as lutas entre o rei do norte, representado pela antiga Babilônia, e o rei do sul, representado pelo Egito. A Babilônia era governada pelos Seleucidas e o Egito pelos Ptolomeus.
Nos versos 5 a 13, os Ptolomeus possuíram a Palestina na primeira parte do período, contra os Seleucidas. Os reis do norte e do sul são mencionados em razão de suas respectivas posições geográficas em relação à cidade de Jerusalém, território de Israel. Babilônia era o poder do norte e o Egito o poder do sul. Mas o Egito significa muito mais do que rei do sul. O Egito está ligado a uma rebelião desafiadora e ateísta. Assim como a Babilônia é mais do que uma invasão procedente do norte. É um falso poder espiritual situado ao norte. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. O verso 14, tá? Também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, mas o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino, isto é, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Verso 20. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator, arrecadador de tributos, pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira e nem batalha. Aqui aparece Roma, no verso 16. Roma, o rei do norte, após dominar os Seleucidas e penetrar na Palestina, a terra gloriosa, no ano 63 a.C., Roma tomou Jerusalém e permaneceu na terra gloriosa. O rei do sul dará uma jovem em casamento. Aqui se aplica Cleópatra, rainha do Egito. Roma invade o Egito com Júlio César e Cleópatra foi colocada sob a proteção romana, tornando-se amante de Júlio César. O verso 20 indica mais claramente Roma na sequência histórica. Neste verso é dito que, na glória desse grande reino que derrotou o Medo-Persa, surgirá um arrecadador de tributos.
Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Que nação governava o mundo nos dias de Jesus? Roma. Quem baixou o decreto ordenando o recenseamento? César Augusto. De onde ele era? Ele era romano. Então Jesus nasceu nos dias de César Augusto, que era conhecido como o arrecadador de impostos. Além do mais, César morreu como havia sido predito, sem ira e nem batalha. Lucas 2, verso 1. O capítulo é muito grande, então nós vamos parar aqui no verso 20 e faremos um outro vídeo a partir do verso 21. Ok? Eu tentei falar verso por verso e já tomamos 16 minutos. E eu espero que a explicação tenha ficado clara. No próximo vídeo nós falaremos o término desse capítulo e depois faremos um vídeo sobre o último capítulo, capítulo 12. Se não for suficiente, faremos 2 vídeos também sobre o capítulo 12. Para nós fecharmos o livro e compreendermos toda a profecia. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, um bom domingo e até o próximo vídeo, se Deus quiser e vivermos.